parar de se julgar. Vamos parar o auto-julgamento. Você fez escolhas na vida, chegou nessa realidade, nesse contexto, e aí você olha e não tá suficiente, não tá satisfatório aquilo que você tem aí agora, tá certo? A tua realidade atual não é satisfatória. E aí a sua mente fica criando vários pensamentos, muitas vezes dolorosos, sobre como você foi incapaz de construir algo melhor. Nessa idade, já era para você ter mais. Com as oportunidades que você teve, já era para isso ser melhor. Ou pode ser que você foi para algum evento, teve alguma experiência pontual, se excedeu ou se deixou passar, deixou de se posicionar, e aí vem o arrependimento também, né, de como você se colocou, como você se permitiu chegar nesse estado, passar por aquilo, e aí a sua mente novamente fica ruminando, te autodepreciando, te colocando nesse lugar de pensar coisas negativas sobre si, e ficar de fato julgando aquilo que você viveu ou conseguiu fazer. A pior parte desse estado é que essa voz parece que ela não dá férias, ela não dá pausa, ela fica ali sem dar folga. Então você quer fazer algo diferente, quer sair dessa situação, ou às vezes nem percebe que a tua energia começou a ser sugada. E aí você se percebe cada vez mais cabisbaixo, com menos esperança, com menos ânimo, disposição ou vontade de fazer qualquer coisa, e a sua cabeça só fica no repeat, dizendo quanto nem vale a pena tentar, porque afinal de contas, se você conseguiu isso aí, você acha mesmo que vale a pena tentar para conseguir algo melhor? Você não vai conseguir. Se você está passando por isso de maneira inflamada, esse conteúdo vai te ajudar. Eu digo aqui em todo conteúdo, você tem o poder de se autocriar. Você já vai entender, conforme for trazendo aqui as explicações e os conceitos, que não é como se você fechasse essa porta para sempre. Em relação à nossa mente, ou como a nossa mente funciona, é uma relação para a vida inteira, né? Enquanto estivermos aqui vivendo essa experiência egóica, manifestados nesse corpo, a gente vai precisar lidar com os artifícios dessa mente. Então, quanto antes você perceber que isso é um objeto de interesse, que vai fazer muita diferença sobre como você vive os seus dias na Terra, e você se dedicar, colocar energia para compreender como ter uma relação mais saudável com a sua mente, quanto antes você se colocar nesse caminho, mais benefícios você terá. Então nesse conteúdo eu trouxe 4 passos de como você pode aprender aqui a parar de se auto-julgar, parar com esse auto-julgamento, ou levar isso para um outro tom, para uma outra maneira de se relacionar com a tua mente. Mas antes eu vou explanar aqui 2 conceitos, 2 princípios para a gente iniciar essa conversa de um lugar de profundidade e qualidade. O primeiro princípio é que a autorresponsabilidade não é culpa. A autorresponsabilidade não é culpa. São coisas distintas e você vai entender por que isso vai fazer diferença nos passos que eu vou dar mais adiante. Mas um dos princípios que eu divido em todo o meu trabalho, aqui no conteúdo gratuito, se você está consumindo toda segunda-feira e quinta-feira às 18 horas, sai esse conteúdo aqui no YouTube, no Spotify. E aos sábados eu trago um episódio da minha série de 100 dias, onde eu estou aplicando meu método Constância Cíclica para fazer uma autocriação de uma nova versão minha. Quando eu digo você tem o poder de se autocriar, isso significa que a gente tá, de fato, a todo tempo fazendo isso, mas a gente só consegue fazer isso assumindo a responsabilidade pelos nossos resultados, pelo nosso processo, pela nossa energia e, inclusive, pela nossa mente. Dito isso, às vezes, quando eu entro em sessão com vocês e vou conversando, quando a pessoa tá com a energia muito baixa, com a vibração baixa, tá com pouca consciência, ela já tá com a mente mais adoecida e ela ouve falar sobre autorresponsabilidade, ela tem dificuldade de entender porque combina muito a vibração baixa com a culpa. Então, já vou começar trazendo essa distinção. Amo dizer, tem 2 maneiras de se viver. Cara, várias escolas aqui que eu estudo e me baseio, várias filosofias distintas, mas quando se trata sobre expansão da consciência, vão sempre repetir que existem 2 maneiras de viver. Essa apresentação de uma dicotomia aqui, ou um ou outro, é libertador e você já vai entender. De um lado a gente tem a culpa e do outro lado a autorresponsabilidade. O lado da culpa é o lado da vítima. O lado da culpa é o lado do ego, é o lado da inconsciência. Então aqui nesse lugar, quando a gente está nesse modus operandi, que todos nós, enquanto seres humanos, podemos facilmente ficar presos aqui, se ligou? Então quando você está na culpa, entenda, a tua energia, a tua vibração está muito baixa. A culpa é uma emoção de uma vibração muito baixa e você está aqui se identificando com esse lugar vitimizado, onde, pô, eu errei, fiz aquela situação e aí agora você precisa se punir por aquilo e você é vítima e o algoz de si mesmo. E aí você fica preso nesse triângulo dramático onde muitas vezes você precisa de um salvador e você nem enxerga aqui que você tenha condições de se salvar. E aí a gente fica nessa, né? Achando que alguém de fora vai vir
com uma resposta mirabolante para me salvar, sem a musculatura emocional suficiente para fazer esse processo de liberação. E aí fica oscilando em se culpando, se sentindo culpado. Ou outro momento você vai virar essa mesma vibração e energia da culpa e você vai projetar ela para outras pessoas. A culpa é um dos principais elementos de manutenção do ego. Então, se tem culpa, galera, tem o ego operando ali e você está vivendo dentro dessa dinâmica. E se tem o ego ali dominando a tua realidade, não é Deus que está ali. Ou seja, não estamos falando de uma consciência expandida, não estamos falando de uma paz de espírito, quiçá não estamos falando de uma condição de se autocriar de maneira consciente. Ou seja, não estamos falando de uma autorresponsabilidade. Então, ao invés de você se culpar pela realidade atual ou por esse resultado frustrante que você está vivenciando, a ideia que eu vou conduzir você através desse conteúdo é que você tenha condições de assumir essa autorresponsabilidade. Na autorresponsabilidade, a gente está falando de um caminho da cocriação. Então, em vez de vítima, eu sou um co-criador consciente. Isso é, eu tenho as informações, eu entendo o que me trouxe até aqui, eu entendo a minha consciência atual que me permitiu agir dessa maneira, mas eu não estou falando sobre aceitar. Não é uma aceitação no sentido de que está tudo bem, não é um conformismo. É uma aceitação que essa foi a realidade criada aqui e agora, mas eu preciso fazer algo, e você já vai entender no conteúdo o que você precisa fazer para ter condições de criar algo diferente, de criar outra realidade diferente. Então, se você se identificou e está vibrando muito no auto-julgamento, isso está distante de você. Você vibracionalmente, se está na culpa, não está no amor, não está na graça, não está na cocriação e não está conectado com a fonte. E aí a gente vai caminhar aqui de maneira que você consiga entender como colocar isso em prática, como fazer essa transição de sair dessa culpa que está te drenando através do auto-julgamento, que é um sintoma, para ir para esse lugar onde as coisas podem ser mais fluidas. O segundo ponto, eu preciso que você entenda isso. Essa frustração que você está vivendo aí agora, essa realidade que não está gostosa, que não está maneira, isso que você quer mudar, foi criado com a sua mente atual. E essa mente que está conectada com a culpa, com o auto-julgamento, é uma mente que está adoecida. Você precisa entender isso, porque senão você não vai desnaturalizar o auto-julgamento. Se você entende que está tudo bem se julgar porque é assim que você sempre viveu, e se você não está incomodado, incomodada para mudar isso, você não vai conseguir sair desse lugar. Então precisa que você chegue nesse estado de entendimento de que a realidade que você criou aí agora, você criou com essa mente aí. Se você quer criar uma realidade melhor, mais gostosa, mais satisfatória, ter resultados melhores, seja em qual área da tua vida for, entenda, a tua mente atual não é capaz de produzir esse resultado diferente do que o resultado atual. Se a sua mente criou esse resultado, ela criou o resultado que ela pôde criar com o nível de consciência que ela está apresentando. Se você não mudar o nível de consciência da tua mente, não é possível que ela produza um resultado de um outro nível de consciência. Isso precisa ser coerente. Então, para que o seu resultado expanda e seja mais satisfatório, a sua mente precisa se tornar mais saudável. A sua mente precisa expandir. E aí a gente está falando aqui de uma mente intelectual, mas dessa mente também no que tange a consciência. Você usar esse intelecto para que a sua consciência possa se expandir. E aí isso vai modificar o teu corpo e o teu ser como um todo. Mas eu realmente quero que você entenda que antes dos 4 passos, que por mais comum que seja, porque sim, é comum, o normal é ser doente. O normal é ser doente. A gente vive numa sociedade que ela não está conectada com a fonte, que ela não está falando de um lugar de uma consciência expandida, a gente está falando da Matrix, a gente está falando de remedinho para tudo, para dor da alma, para dor do corpo, para anestesiar o vazio existencial que você não deu conta de administrar através dessa conexão com a fonte. É desse lugar que eu estou partindo nesse conteúdo. Então entenda que tem remédio, o remédio já está disponível, mas ele não está no mesmo lugar que a doença está sendo criada. Então existe uma necessidade de você compreender que você precisa de um deslocamento. É para isso que esses 4 passos agora vão servir. Para quem é de casa, deixa o like no vídeo, tá certo? Deixa o like no vídeo pra saber se esse conteúdo tá chegando bem pra tu, cara. Se você não deixa nenhum like, parece que não tá fazendo a mínima diferença, que você tá assistindo só por assistir. Então, se bateu aí até agora, deixa o like pra sinalizar que fez sentido até aqui. Então, o primeiro passo pra diminuir esse auto-julgamento, pra você parar de se julgar, é compreender que você não é a sua mente.
Eu aprendi isso anos atrás lendo O Poder do Agora. Você já leu O Poder do Agora? Se alguém aqui leu O Poder do Agora, comenta que você leu O Poder do Agora. Eu quero muito entender o nível de consciência de quem está me consumindo nesses conteúdos, ok? Eu tenho aqui vários livros que foram minhas escolas, né? Eu amo demais, sou muito grato por livros, gente, gosto muito de ler. Enfim, O Poder do Agora foi um livro que foi a minha bíblia no início do meu despertar espiritual, ok? E ali eu aprendi essa fatídica realidade de que eu não sou a minha mente. E na Matrix a gente não para pensar e fazer esse deslocamento de que existe esse espírito aqui, existe esse corpo, existe essa mente. A gente não tem essa consciência holística, a gente não se vê enquanto um ser integral. A gente vive com uma fragmentação do ser, está tudo desencaixado e ao mesmo tempo a gente não entende que uma coisa está ligada à outra, mas respeitando a existência desses diferentes âmbitos do nosso ser. Então a gente aqui existe, né, em diferentes camadas e a mente não é algo natural que está te controlando. Por quê? A galera que eu atendo aqui muitas vezes, quando traz esse sintoma do auto-julgamento exacerbado, que via de regra é quando está desconectado da fonte, vocês já vão entender melhor. E aí quando chega apresentando esse contexto, a maneira com que fala é: cara, eu tento, mas a minha mente não para de pensar. Como que eu não consigo? A minha mente. Então nesse contexto, nesse nível de inconsciência, a mente da pessoa toma conta da personalidade dela, toma conta de quem ela é. A mente dela toma conta do mundo dela e leva ela para esse estado de adoecimento. Então o primeiro passo é você entender e assumir enquanto verdade. Se você não acredita, começar a se permitir testar, validar isso. Como seria eu voltar a controlar a minha mente, ao invés da minha mente me controlar? Porque, por exemplo, você consegue dizer pro teu braço, né? Sobe o braço. Eu quero subir meu braço, então eu subo ou desço meu braço, ok? Eu consigo controlar o meu corpo. De igual modo, você também consegue controlar a sua mente. Às vezes o nosso corpo tem reação involuntária, né? Por exemplo, eu falei no último vlog que eu me assustei quando eu estava assistindo o Interestelar no cinema. Vou deixar marcado aqui o vlog onde eu falo sobre sair da rotina e sair sozinho. Eu fiz algo que eu não fazia há muito tempo, sei lá, acho que fazia uns 3 anos que eu não ia sozinho para o cinema e uns 2 anos que eu não ia para o cinema. Eu fui assistir meu filme preferido, que é Interestelar. Mas eu também comentei como eu tenho reações muito exageradas, né? Eu sou muito expressivo e tenho reações muito exageradas que não é algo que eu prevejo, entendeu? Então, apesar de eu estar aqui controlando o meu corpo, muitas vezes eu faço isso de forma inconsciente. Outras vezes eu faço de maneira consciente. E isso vem de um treino, né? A gente está movimentando o nosso corpo a todo tempo. Quanto mais eu tenho um acesso aqui ao meu sistema nervoso, que pode ser feito através da nossa respiração, você consegue ter um autocontrole maior sobre os seus ânimos e também sobre a sua mente. Conforme você desacelera a sua respiração, você consegue também desacelerar os seus pensamentos e prestar mais atenção neles. O Poder do Agora é um livro que traz essa informação e ele nos traz ali como uma resposta de treino o próprio Mindfulness, que é a atenção plena, né? O poder do agora, prestar atenção no aqui e no agora. Então aqui agora, como eu me sinto sentado nessa cadeira? Aqui agora eu estou ouvindo o som dos pássaros lá fora. Aqui agora. A respiração, aqui e agora. Então a meditação, o Mindfulness, o momento presente vai sempre te devolver uma maior capacidade de separar a tua mente. E aí, eu particularmente fiz escola também no SEB, né, que é o Centro de Estudos Budista Budzava, lá no início dessa graduação, nesse mesmo período, assim. E foi muito legal, porque ali eu nem sonhava que eu viraria instrutor de yoga, mas eu aprendi muito sobre a meditação na prática. A gente meditava na época lá por 40 minutos, assim. Então tinha esse lugar de eu entender que os pensamentos vinham de maneira automática, cabuloso, né? Você sabe bem como é. E no primeiro momento eu não sabia fazer nada sobre isso. Mas quando eu paro em silêncio, com esse nível de comportamento, de comprometimento coletivo aqui com a galera, e eu sentei nessa sala e vou ficar aqui durante 15 minutos, depois mais um round de 15 minutos e depois um terceiro round de 15 minutos, totalizando 45 minutos de silêncio, eu tô tomando consciência desse pensamento que vem. E no piloto automático, na ansiedade, no sistema nervoso simpático, eu me identifico completamente com isso. Isso sou eu. Virou o óculos com que eu estou enxergando a vida. Então, se eu estou enxergando a vida por uma lente, se tem uma lente azul na frente dos meus olhos, tudo que eu vou ver vai ser de cor azul.
E aí tudo que eu vejo é com essa cor azul. E eu tô completamente identificado com isso que tá aqui, com essa estrutura, com esse pensamento. E eu não tenho controle nenhum sobre isso. E aí essa prática constante da meditação te permite perceber que existe um óculos na sua frente. E aí, se você nem percebe que tem um óculos na sua frente, você só vê por essa lente, você naturaliza. Então o auto-julgamento é a sua maneira de ver a vida. E essa mente adoecida e acelerada é a sua mente. E você pensa na vítima, né? Que você não pode fazer nada a respeito disso. Então esse entendimento intelectual que eu estou compartilhando contigo é um ponto de partida, uma provocação para um convite para que você entenda a demanda e a necessidade de treino. Tanto o treino que começa com a respiração, para ela ativar aí o seu sistema nervoso parasimpático, que é esse sistema nervoso mais equilibrado, mais tranquilo, que não é o da luta e fuga, que é o simpático, mas é esse do relaxamento, onde você vai soltando essas tensões e fica em um estado vibracional mais receptivo. E aí você pode praticar ou a atenção plena ou qualquer outra forma de meditação, nem que seja uma meditação guiada. E essas meditações vai te permitindo com o tempo, essa meditação que eu fazia no SEB, por exemplo, me permitia perceber essa lente dos óculos e escolher tirar o óculos. Então não é que eu ficava sem pensar em nada, jamais, eu tô muito longe disso. Mas quando eu vinha um pensamento, e mesmo que eu demorasse, em algum momento eu percebia que eu estava pensando um pensamento, eu poderia olhar para aquilo e julgar esse pensamento. E aí se é um pensamento de auto-julgamento, com esse meu entendimento, eu julgo que isso não me faz bem e eu posso escolher me separar dele e dizer, não quero pensar assim, quero pensar em outra coisa. Veja bem, então recapitulando um pouco aqui, a respiração introduz esse processo, te dá essa capacidade de fazer esse treino. Depois dessa respiração introduzir, você faz o processo de aceitação do que é e de observação, que é a prática da meditação, e você pode escolher a que bem couber aí para você. Mas eu considero que antes de tudo isso vem esse entendimento, que ninguém vai parar para sentar para meditar sem motivação. Então se você for uma pessoa que estiver muito adoecida, tiver um estado de consciência muito baixo, você está ouvindo tudo isso, está entrando por ouvido e saindo pelo outro, está tudo bem, não é um julgamento, é uma realidade. Se você está um pouco mais preparado, você está ouvindo isso e isso, você é uma terra um pouco mais fértil para esse conteúdo. Então isso vai chegar para você e eu estou buscando contribuir para que você tenha repertório, entendimento e motivação de por que a prática de motivação pode te fazer bem, de por que ela é relevante para você, qual é o impacto que isso pode gerar nesse fluxo de pensamentos automáticos que você tem tido, tanto pelo seu sistema nervoso quanto pelo treino por si só. E com isso você está dando um primeiro passo para de fato tratar essa condição quase que crônica que muitas pessoas chegam a desenvolver de uma mente vítima do auto-julgamento. No passo 1, nós entendemos que você não é sua mente, logo você precisa treinar a sua mente, ter condições de treinar a sua mente. Você não faz isso sendo a vítima que você foi até aqui. E aí para isso você se abre para experiências de treino, começando com a sua respiração e continuando com a sua atenção. Cara, fazendo isso aqui por 7 dias, você vai sentir uma diferença. Testa. Você não precisa acreditar, você precisa só testar. Beleza? Testa. E isso nos leva ao nosso segundo passo. O segundo passo é você subir a sua vibração. Então se você tá lá, vítima do auto-julgamento, você está focado e está em repeat, pensando alguma coisa que não está sendo bom, não está sendo gostoso. Como eu já disse lá atrás, isso está desencadeando, está resultando em uma emoção de vibração muito baixa. E aí eu vou trazer aqui um pouco a engenharia aqui de como funciona o processo de manifestação da nossa realidade, né? Começa com um pensamento, e esse pensamento pode ser, vamos lá, um pensamento consciente, que com o tempo vai se tornando inconsciente, por isso que você tem a sensação de que não consegue controlar, porque a parada entrou em repeat. Começa nesse pensamento, esse pensamento gera uma sensação, gera um sentimento. E aí você vem sentindo isso, e esse sentimento vai ter uma vibração, ok? Então o que você sente é possível que você meça isso. E aí isso tem uma energia mais baixa e densa ou uma energia mais potente e expandida. E essa vibração é que vai sustentar a ação, o seu comportamento. Por isso, se você está com auto-julgamento tão naturalizado, ou seja, essa mente adoecida é o teu normal, as suas ações vão ter eficácia coerente com essa vibração. Por isso é tão importante que a gente entenda tudo que foi dito aqui, para que a gente comece a se interessar e a se dedicar a modificar essa realidade através dos pensamentos
e da vibração. Só que esse lance do pensamento e vibração, daqui a pouco vira vibração-pensamento. Porque isso começa a se retroalimentar. Então, por mais que tenha começado nesse pensamento, tanto que você está consumindo esse conteúdo com a tua mente intelectual, você está aqui de maneira consciente, escolhendo trazer um lampejo aí de verdade. À medida que você coloca isso para dentro, você vai modificando essa formação dos seus sentimentos. Só que daqui a pouco, o que você sente, o que tu vibra, vai impregnar os seus pensamentos. Então, você pode começar pelos treinos de pensamento, que foi o primeiro passo, certo? Como eu falei aqui. Mas o segundo passo é justamente você já focar na tua vibração. Para isso, cara, se você está se sentindo muito mal sobre uma escolha profissional que você fez, se você está se sentindo mal sobre o relacionamento, enfim, seja lá qual for o objetivo da frustração que está promovendo tantos pensamentos adoecidos e negativos, cara, uma forma de você mudar a tua vibração é você deixar isso um pouco de lado, o que eu sei que é muito difícil, mas você focar a tua mente em fazer coisas, sair um pouco da mente e ir um pouco para a ação e para o sentimento. O que você pode fazer que te faz sentir bem? Sabe, é nesse momento que você pode assistir uma coisa que pode ser muito boba, mas só o fato de você soltar um pouco aquele pensamento denso, que você estava no repeat, lembra? Que você estava tão concentrado naquilo, você se sentia mal, pensava mal, sentia mal, pensava mal. Então se você não está conseguindo pensar melhor, para um pouco de pensar e se coloca para experienciar alguma coisa. E aí, gente, para mudar a vibração, às vezes é um banho. É um banho. Deixa essa água, seja gelada ou seja quente, deixa essa água cair, você vai entender o que você precisa. Lava essa cabeça, lava esse cabelo, passa um perfume, passa um creme, o que te faz bem, entendeu? Para mudar a vibração, muitas vezes é isso, você pode simplesmente sair de onde você está. Que onde você está sendo impregnado por essa vibração e vai trazendo mais pensamentos coerentes com essa energia ali. Então a gente precisa modificar isso, pode ser caminhar. Foi, tomou um banho ou saiu, movimentou o corpo, simplesmente movimenta o corpo. Na minha vida, muitas vezes foi isso com atividade física, né? Então, sair para correr, tô precisando, para desopilar a minha mente, né? Que ficou ali, pensando muito em uma coisa. Se ligou? Então, são estratégias aqui super práticas e possíveis. Se a tua mente está se você está dentro de casa, no celular, passando mal de você o dia todo, e aí você tá super na vítima, a vibração tá super baixa, cara, percebeu que não tá legal? Que você já está há muito tempo, já está 1, 2 horas nisso, sai daí. Sai daí. Mesmo que seja no teu ambiente virtual, vai assistir alguma parada que seja uma comédia que te faça rir. Cara, o riso é terapêutico por si só. Então só o fato de você rir, você se distrair um pouco, e isso já está fazendo a tua vibração que estava tão densa subir um pouquinho. A gente vai atraindo no nosso campo magnético, né? Conforme aquilo que a gente sente. Então, se você está se sentindo melhor, você possibilita que coisas melhores cheguem até o seu campo. Essas coisas melhores chegam até você e você consegue ressoar com isso. Então, você consegue abrir um pouco mais o teu campo para aquilo. Então, se ele está muito baixo, ele está muito longe de coisas boas. Então, cara, faça algo, distraia um pouco a sua mente, se ligou? Para que você consiga, assim, acender a sua vibração, e nesse processo você vai poder ter a oportunidade bem mais fácil de escolher pensamentos melhores, seja lá sobre o que for, inclusive sobre aquele evento que estava te fazendo se auto-julgar. Se você olhar para esse evento depois da tua vibração ter subido, você vai conseguir flexibilizar os seus pensamentos, que também é uma outra ferramenta, né? Uma outra estratégia que a gente precisa usar. Ou seja, você olha para aquilo, você pensa algo muito ruim sobre aquilo. Aí daqui a pouco você começa a criticar, a duvidar, a questionar o seu pensamento. Pensar, na verdade, eu fui ruim naquela prova, mas na verdade eu tenho a oportunidade de fazer essa prova de novo, mas na verdade eu não estudei tanto, mas na verdade pelo menos agora eu sei como é que essa prova funciona. Enfim, sempre existem outras possibilidades de perspectiva que você pode enxergar esse mesmo evento, que vão estar coerentes com a tua vibração, se ligou? Por isso a importância de você subir a sua vibração sempre que possível. Eu tava atendendo um mentorado essa semana e aí ele tava com a vibração baixa, né? E na vibração baixa, ele falava de uma maneira que estava inviabilizando o processo que ele tinha vivenciado. Conforme a gente passou ali pela sessão, né, a vibração foi aumentando e ele já foi tendo a condição de olhar e perceber ele tinha andado, ele conseguiu olhar e apreciar a jornada dele de uma outra maneira. Por quê? Porque a vibração dele aumentou.
E assim ele conseguiu ter novas condições de pensamento, uma nova estrutura de pensamento. Só que, volta, se ele não se engajar com o treino de presença dele, que aqui foi o nosso passo 1, esse passo 2 vai ser muito pontual. Então, assim, a gente precisa fazer os dois juntos ao mesmo tempo, se ligou? O nosso terceiro passo para aliviar esse auto-julgamento é você estudar sobre tudo isso, galera. Tu acha que tu tá aqui, ó, assistindo um conteúdo, ouvindo um conteúdo pontualmente uma vez, e aí se você tá com uma mente muito adoecida, você não vai conseguir modificar isso sem que isso se torne um projeto teu. Então, pô, se você tá me ouvindo ainda no início aí desse ano de 2025, ou seja lá qual momento você estiver ouvindo, o ponto é uma oportunidade. Uma oportunidade para você cair na real. Cara, faça disso um projeto. Só que quando a gente tá muito lá na vítima, quando essa vibração tá muito baixa e quando não tem consciência e não acessou esse conteúdo, você pensa, não, mas eu estou fadado, eu vou morrer assim. Eu vou morrer com pensamentos negativos, eu tenho algum problema, minha mente não é saudável, eu não posso ter uma mente saudável, o que é absolutamente uma mentira que combina muito com uma vítima, se ligou? E aí ela se identifica e vive assim a vida toda. E isso é possível, tá? Muita gente vive e morre doente dessa maneira. Só que você tá aqui. Se você tá aqui, tem esperança para você. Mais do que esperança, existe uma ressonância que está disponível para você de um campo de energia que é um campo de elevação, de ascensão. Mas eu estudei muito, cara. Hoje a realidade que eu vivencio aqui na minha mente, no meu corpo, no meu espírito, no meu trabalho, enfim, tudo que eu consegui criar, eu agradeço muito a esses estudos. Então, assim, eu posso garantir para você que faz muita diferença para a tua mente intelectual absorver esse conhecimento que no final dos contos vai poder se manter aí no teu subconsciente e vai te ajudar a manifestar tudo isso. Hoje eu ajudo as pessoas a se alinharem vibracionalmente no meu atendimento terapêutico, que inclusive está fechado, não tem vaga para receber ninguém nesse momento, mas tem a minha mentoria, que é um acompanhamento trimestral, onde eu passo ali, né, um tempo com um plano de ocupação para que você possa ocupar o teu centro. E é isso, eu tenho muito repertório, por quê? Porque eu estudei muito. E todo mundo que eu acompanho, eu ensino as pessoas. Então, ser mentorado por mim também já é um processo de estudo por si só. Porque eu acredito fielmente que estudar é muito relevante. E aí, cara, um co-criador, quem quer se autocriar de maneira consciente, precisa se colocar no caminho do estudo. E, velho, você tem muita condição de fazer isso aqui no YouTube, aqui no Spotify, aqui com livros online, por exemplo. Enfim, já a solução já está disponível. A sua versão que tem uma mente saudável, que cultiva e nutre pensamentos positivos sobre si, ela já existe, ela está aqui me assistindo. Mas cabe a você decidir alimentar ela ou não. E você pode fazer isso aqui pela internet, porque ela tem acesso para você. Mas caso você queira um acompanhamento próximo meu, aqui na descrição tem o link da minha mentoria para você entender como funciona, me chamar para conversar e ali a gente passa por uma consultoria gratuita, uma call onde a gente entra, se vê, se sente, entende o quanto faz sentido para você adentrar nesse processo educacional aqui terapêutico comigo, ok? O nosso quarto e último passo para você parar de se julgar, diminuir esse auto-julgamento, é fazer um trato com você. E aqui nesse trato, claro, tudo que já foi dito, cabe você fazer um trato sobre tudo isso, né? Mas eu sempre digo, primeiro dentro, depois fora. Então, se tudo que foi trabalhado aqui começou do lado de dentro, né? O estudo vem trazendo já pro lado de fora, mas é um fora que influencia dentro, porque as coisas estão correlacionadas. Mas agora eu quero falar um trato, cara, pro lado de fora também. Se você fizer um trato, né, de pelo menos parar de falar, se autorizar a parar de falar mal. Não é pelo menos, porque isso na verdade é muito mais, isso é muito grande, cara. Eu comecei assim, por isso faço essa indicação. Antes, anos atrás, eu me permitia, né, falar coisas do tipo assim, é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, enfim. E aí a gente tem uma cultura na Matrix, na normose, da autodepreciação. Enfim, quando eu não tinha autonomia emocional que eu construí nos últimos anos com a minha viagem, eu já sentava em rodinhas que, né, estavam drenando para baixo, mas eu, enfim, estava me permitindo estar lá. Era o que eu conseguia fazer com o meu nível de consciência. E já me incomodava porque eu já tinha esse limite de não achar normal a autodepreciação, mas a minha energia ainda assim estava compatível em sentar com aquela galera. Enfim, era bem difícil. E hoje eu digo pra você, você vai se beneficiar muito de fazer esse acordo com você. Vai ter hora que você vai no piloto automático, só porque tua mente ainda tá adoecida, você tá em tratamento, digamos assim, aí você vai querer dizer, porque eu isso, aí você vai parar e falar, não, eu posso escolher diferente. Cara, se você não faz um trato desse, um combinado, que é um processo de reeducação, entende?
Falei aqui do estudo, o estudo a gente entende como uma educação intelectual, a gente falou de vibração, que a gente entende também que é uma educação emocional, só que você precisa de uma educação comportamental. Essa nossa personalidade ela é formada por comportamentos, emoções, sentimentos e pensamentos. Então, como que isso funciona no teu comportamento? No teu comportamento é você frear essa fala autodepreciativa. Se pra você ainda tá tudo bem, se você está sentando em rodas e tá tudo bem ter esse humor, sabe que essa roda tá te atrasando muito, mas ela é compatível com a tua energia. Como eu falei, eu sentei assim durante muito tempo, infelizmente. Mas você também tá sentando nessa roda aqui que é esse conteúdo. Então faça esse combinado contigo. Começa a se colocar limites no que tange a sua fala. E ao mesmo tempo, que é mais denso, mais difícil esse pensamento, você não vai conseguir no ego, na culpa, na vítima, né? Então você precisa empreender todos esses 4 passos para que a tua vibração suba, para que você se conecte com a fonte. Uma vez que você passa a se conectar com a fonte, aí novamente você vai ter condições de fazer decisões mais coerentes com uma energia e uma vibração elevada. Se você quiser aprender mais como se conectar com a fonte para sustentar essa sua nova vibração, tem um vídeo que eu preparei aqui para você que te ensina exatamente isso. É só você clicar no card que você vai continuar aprendendo e aprendendo essa sua nova versão que não se julga tanto, mas que tem uma relação com uma mente mais saudável. A gente se vê no próximo vídeo. Você tem o poder de se autocriar, mas ocupe seu centro.